texto que vamos estudar hoje está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, o verso 13. E é a continuação do Sermão do Monte, o mais longo sermão de Jesus, um sermão muito precioso, cheio de orientações práticas para a nossa vida em comunidade, para a nossa vida em família também. No verso 13 diz Jesus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Eu tenho pensado que o Senhor Jesus me chama para ser ativo, proativo e não apenas reativo. O sal é algo que torna a comida digna de ser comida. E se você é o sal da terra, se você assume o papel que Jesus reservou para você na vida, de ser um sal, de estar para salgar, para temperar o ambiente que você vive, a casa onde você mora, então você é a pessoa que torna essa casa digna de ser morada. Você não é alguém que está ali esperando para ser servido, esperando que outras pessoas tornem a casa digna para que você more. Não, Jesus está dizendo: filho, não é esse o papel que eu tenho para você. Você é a pessoa a quem eu escolhi para tornar essa casa digna de ser morada. Você é o sal da terra. Quais são as características deste sal, desse tempero divino, tempero de Deus? Eu tenho imaginado que este sal da terra, ele é composto por algumas características. Por exemplo, a bondade, o amor, a misericórdia, o perdão. Quando é que a gente tem bondade? A gente não tem bondade, eu não tenho bondade. A bondade é algo que vem de Deus, é uma característica divina que eu recebo quando ando com Deus. Quando acordo e o meu principal e primeiro objetivo é buscar a presença de Deus, é ler a minha Bíblia e depois seguir o dia, sair para o meu trabalho e andar na presença de Deus. Enoque andava com Deus, Noé andava com Deus, os profetas andavam com Deus. E você é uma pessoa chamada a ser o sal da terra. E você será o sal da terra se você antes buscar de Deus esse tempero, essa habilidade para ser o tempero que torne a sua casa digna de ser morada, o seu trabalho um lugar digno de ser habitado e a terra digna de ser habitada. Não fossem os sais da terra, os filhos de Deus que estão na terra, que representam o caráter de Deus para os outros homens, para os outros seres humanos, essa terra não seria mais um lugar digno de ser habitado. Seria muito difícil estar morando nessa terra. Mas como é que eu recebo bondade? Eu recebo bondade buscando de Deus. E eu só posso ser bondoso quando Deus tira de mim o egoísmo que me faz pensar em mim. A bondade é uma característica daquela pessoa que pensa nos outros, que põe os outros em primeiro lugar, que pensa nas necessidades dos outros. O que a minha esposa poderia estar desejando? O que ela poderia estar precisando? Como que eu posso deixar a vida dela melhor? Como que eu posso fazer a diferença na vida dos meus filhos? Eu tenho aprendido isso e tenho procurado, estou aprendendo ainda isto, e tenho procurado fazer uma diferença na vida das minhas filhas. E um dia desses, uma das minhas filhas disse: pai, quando você me mandou aquele torpedo, aquela mensagem, uma colega minha falou assim: o seu pai manda mensagem para você? Eu viajo muito e eu tenho aprendido que se eu não posso estar perto das minhas filhas, ainda agora que já são adultas, eu posso estar perto pelo menos emocionalmente e espiritualmente. Eu tenho orado por elas todos os dias. Pelo menos 2 vezes por dia oro pelas minhas filhas. Mas procuro estar em contato o máximo que posso. Mandar um e-mail, mandar uma mensagem. Você foi chamado por Deus para ser o sal da terra. E se eu não sou o sal da terra, diz a palavra de Deus que eu não presto para mais nada. Você já viu pessoas
que não prestam para nada, pessoas que precisam ser carregadas pela vida fora, porque não entenderam o seu papel. Um papel que Deus dá a todo mundo que nasce nesse mundo, a todo mundo que vem ao mundo. Deus diz, meu filho, eu coloquei você na terra para você ser o sal da terra. Mas se você não aceita esse papel de ser o sal da terra, você para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eu quero pedir a Jesus para fazer de mim o sal da terra. E eu quero convidar você para pedir a Jesus também para fazer de você o sal da terra. Mas aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, agora no verso 14, Jesus apresenta uma outra figura com um sentido semelhante. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Lindo isso aqui. Que tal você pedir agora a Jesus, meu Deus, envia teu Espírito Santo, me ajude a apresentar boas obras na minha casa. Esse texto, no verso 14, começa falando de luz, sou a luz do mundo. Jesus disse que ele também é a luz do mundo. E agora está dizendo que nós somos a luz do mundo. Lá no livro de Salmos, no capítulo 119, verso 105, Davi diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a Bíblia também é luz. E agora, se Jesus está dizendo que eu sou luz, eu fico pensando que talvez eu e você sejamos a única Bíblia, a única palavra de Deus que alguém vai poder ler, a nossa vida. Somos a palavra viva de Deus. Você é uma palavra viva de Deus. Talvez mais influente do que a própria Bíblia para os seus filhos e para o seu cônjuge. E talvez eu esteja falando com alguém que vive com um cônjuge que não é cristão, que tem uma esposa que não é cristã, que não é convertida, que não frequenta a igreja. Às vezes até frequenta a igreja, pode ser que até seja batizada, mas não é cristã, não é filha de Jesus, não é serva de Jesus. Enfim, eu não sei. Se esse é o caso, você é a palavra viva, você é a luz do mundo. Talvez a única palavra de Deus que a sua esposa ou que o seu marido possa conhecer um dia seja a sua vida. Então viva como a luz do mundo, viva dentro da sua casa para iluminar os seus filhos, para iluminar o seu cônjuge. Eu creio que este é um chamado de Deus para nós, não vivermos de maneira egoísta, para sermos carregados, ajudados ou apenas sermos pessoas reativas. Se o meu cônjuge entendeu o seu papel e está vivendo uma vida cristã, então eu vivo junto com o meu cônjuge, mas se eles me tratam mal, então eu me escondo no meu casulo, eu me fecho aqui no meu esconderijo e deixo a vida seguir, faço de conta que não sou pai, faço de conta que não sou cônjuge. Não, não desista do seu papel, do papel que Deus deu para você. Deus deu para você o papel de ser a luz do mundo, de ser o sal da terra. Que tal ouvir hoje o chamado de Deus? Que tal dizer para o Senhor, meu Senhor, eu quero assumir esse papel, eu quero assumir essa missão. Viver em família é uma missão dada por Deus, uma missão santa. Ser marido é uma missão santa. Ser uma esposa é uma missão santa. É aceitar um papel dado por Deus. Ser um filho é uma missão santa. Ser um pai ou uma mãe é uma missão santa. E você é chamado para essa missão. Fica aí, que a gente já volta logo depois do intervalo. Você lembra que agora há pouco nós vimos o convite de Jesus
para sermos sal e para sermos luz. Ou seja, Jesus está me convidando para que eu e você, está nos convidando para que nós assumamos o nosso papel dentro do contexto do grande conflito. Nós estamos no conflito entre o bem e o mal. E esse conflito acontece também dentro da nossa casa. Qual é o meu papel? Qual é o seu papel nesse grande conflito? A palavra de Deus, a palavra de Jesus diz: filho, eu chamei você para fazer a diferença. Você não é passivo, você tem que ser ativo, você tem que ir para a luta. Mas a luta no reino de Deus não é ostensiva, ela não é com violência. Ela tem o poder do amor. Ele é um poder que às vezes não é visto claramente, mas ele é forte, ele age nas profundezas. Às vezes ele age por trás da cortina, mas ele, diz a Bíblia, é mais forte do que a morte. Deus chamou você para ser forte, forte em Jesus, não para brigar, não para discutir, forte em bondade, forte em amor, forte em misericórdia, forte em perdão. Dessa maneira você será o sal da terra, você será a luz do mundo. Você vai agir para fazer a diferença na vida dos seus filhos. Você vai agir para fazer a diferença na vida do seu cônjuge, na vida do seu sogro, na vida da sua sogra, na vida dos seus cunhados, porque Deus é com você. Você é uma mulher de valor, você é um homem de valor, um homem de Deus. Por isso Deus vai abençoar você. Continuando no Sermão da Montanha, um sermão preciosíssimo. Para a minha vida, tenho aproveitado muito cada vez que leio. Para a minha vida, para minha vida em família, tem sido muito proveitoso esse sermão. Jesus agora vem dizendo no verso 17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Esse cumprir, algumas pessoas têm compreendido mal. Algumas pessoas têm entendido que quando Jesus diz, eu vim para cumprir, eu vim para terminar. Está cumprido, agora eu não preciso mais guardar a lei, porque Jesus veio para cumprir a lei. Ele cumpriu e acabou. Não, se você olhar no original, você vai ver que a palavra que está lá no original é plero. Plero quer dizer tornar completo, fazer completo. Então Jesus está dizendo, eu não vim para revogar, para acabar com a lei, para tornar a lei nula, para tornar a lei desnecessária. Eu vim para cumprir. Porque até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio da lei jamais passará até que tudo se cumpra. Como é a lei na sua casa? Como se considera a lei do Senhor na sua casa? E como se consideram as regras de convivência dentro da sua casa? A sua casa é uma casa permissiva, onde as regras são quebradas, os filhos desprezam os mandamentos dos pais e nada acontece, é como se fosse a casa da tia Joana ou da avó Joana, como dizem alguns, como diz o ditado popular. Se pode fazer o que se quer e ninguém diz nada, ninguém fala nada. Pior ainda, quando uma casa não tem regra, quando uma casa não tem lei, quando o casal no noivado não estabeleceu regras. Nosso Deus é um Deus de regras, de limites. Os limites é que provém liberdade para a nossa vida. Quando você não tem limites, você é escravo das suas tendências, você é escravo das suas inclinações. São as regras, são os mandamentos que colocam limites saudáveis para a nossa vida. E é por isso que Deus nos dá mandamentos. E esses mandamentos devem ser cumpridos em todos os detalhes. Sabe, tem algumas pessoas que têm muito medo do legalismo. Eu também tenho medo do legalismo, mas não compreendem o que é legalismo. Tem pessoas que têm medo do fanatismo, e eu também tenho medo do fanatismo. Mas
confundem fanatismo com zelo. São duas coisas diferentes. Fanatismo deve ser evitado, mas o zelo deve ser buscado. Lá no livro do Apocalipse, Deus diz: sê zeloso e arrepende-te. Então, se legalismo é tentar cumprir a lei do Senhor em todos os seus mínimos detalhes, se fanatismo é tentar cumprir a lei do Senhor em todos os seus mínimos detalhes, então eu pergunto para você, para não ser legalista, para não ser fanático, que pedaço da lei eu devo deixar de obedecer? Responde para mim. Claro que nenhum pedaço da lei eu devo deixar de obedecer. Jesus está dizendo: eu não vim para anular a lei, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir. Nenhum i, nenhum tio, nenhum pedacinho, nenhuma letrinha da lei deve passar até que tudo se cumpra. E aí Jesus faz uma advertência no verso 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Porém, aquele que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Eu agora quero falar com você que é pai, com você que é mãe, ou você que é tio ou tia, você que tem influência sobre uma criança, um adolescente ou um jovem. Eu creio que esta mensagem de Deus é para nós, porque eu tenho 2 filhas jovens em casa. Claro, já foram crianças, já foram adolescentes. Deus me dá um papel de educador. E esse texto diz que eu preciso fazer 2 coisas. O verso 19 diz que eu preciso, em relação aos mandamentos de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, observar eu mesmo. Em segundo lugar, eu preciso ensinar. Isto é muito importante, porque se eu não observar, observar é guardar, é praticar. Eu preciso praticar os mandamentos de Deus. Por exemplo, se eu não quero que o meu filho ou a minha filha seja uma pessoa facilmente irritável, que grite, que perca a paciência, eu preciso ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa bondosa. Tem gente que pensa que ser manso, ser bondoso é frouxidão, é permissividade. Não. Você pode ser firme nos princípios, você pode ser firme nos limites, você pode ser firme nas regras e ainda assim ser uma pessoa mansa, bondosa. Você não precisa erguer a voz, não é o volume da voz que vai determinar a porção de verdade que você tem. Não é o volume que determina a verdade. A verdade se sustenta por si mesma. E sabe, tem vezes que com os filhos a gente recua um pouco, a gente parece que perde uma batalha para ganhar a guerra. Então, se você tem um filho ou uma filha já jovem que perdeu a paciência com você, se é criança, tem outro jeito de resolver. E não é o tema desse programa hoje. Se é criança, você precisa ter atitudes um pouco mais firmes com uma criança pequena. Mas com os jovens, você tem que ter um pouco mais de cuidado. Talvez seja a hora de você recuar um pouquinho, ir para um lugar, orar para que Deus recomponha o seu espírito e depois, em outro momento, conversar, arrazoar. Mas voltando a falar no que Jesus está dizendo aqui, em primeiro lugar, eu preciso viver, eu preciso observar os mandamentos do Senhor, para depois poder ensinar. Qual é o melhor momento que eu tenho para ensinar as coisas na minha casa? Bom, se a gente pensar no ensino formal, é o momento do culto da família. No momento do culto da família é que acontece a educação religiosa na minha casa. A vida espiritual dos meus filhos vai depender do culto da família. E a lei do Senhor, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus devem ter parte importante no culto da família. Agora imagina,
se você desliga a televisão. Eu não sei quantas horas de TV você assiste na sua casa, mas imagina se você faz um pacto com a sua família de olhar menos televisão para ter mais visão de Deus, da sua palavra, dos mandamentos de Deus. Que mudanças aconteceriam na sua casa? Que mudanças aconteceriam nos seus filhos? Filho de Deus, Jesus está chamando você para uma missão. Ser luz, ser sal e ser educador. Educador nos caminhos do Senhor, para a bênção da sua casa. Você é uma bênção. Siga nos caminhos de Deus. Nos vemos no próximo programa.